Você já se perguntou por que algumas pessoas te observam tanto, mas sempre com aquele brilho estranho nos olhos? E por que certas figuras menos mais velhas, respeitadas, com fala mansa menos parecem tão confiáveis, mas algo nelas nunca bate certo? E se eu te dissesse que nem toda aproximação é inofensiva e que algumas são cuidadosamente arquitetadas para sabotar o seu avanço? Esse vídeo vai abrir o que estava escondido. Vamos te mostrar por que certos ataques não prosperam, mesmo quando foram meticulosamente planejados. Você vai entender como a sua integridade, o seu discernimento e a força invisível que te protege destroem redes de manipulação, antes mesmo que você perceba a ameaça. E no fundo, você já sentia isso, não é? Aqui quem fala é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que vamos revelar hoje é tão forte que pode mudar sua forma de enxergar cada confronto da sua vida. Você é um escolhido e é por isso que tentaram te parar, mas ao invés disso, vão te ver subir. Então se inscreve agora no canal para fortalecer essa comunidade, porque o que vamos te entregar aqui vai te blindar de uma vez por todas. Não é coincidência quando certas pessoas mais velhas, que carregam um ar de experiência e autoridade, surgem na sua vida no exato momento em que você começa a florescer. Elas aparecem com conselhos, abraços, até mesmo com orações, mas carregam no coração uma semente de inveja disfarçada de cuidado. Parecem querer te proteger, mas na verdade desejam frear seu crescimento. É sutil, mas é real. E quem é escolhido sente no espírito, mesmo sem provas. Esse tipo de manipulação emocional se esconde atrás de frases como "estou só querendo o seu bem", ou "você precisa se submeter mais". Mas no fundo, o que está sendo dito é: você está indo longe demais. E isso me incomoda. Algumas dessas mulheres mais velhas têm histórico de controle, de manipular gerações por trás de uma máscara de autoridade espiritual. Elas se incomodam com quem não abaixa a cabeça, com quem carrega a luz demais. E você carrega. É exatamente por isso que você se tornou o alvo. E quanto mais você silenciava para não criar conflito, mais ela armava. Sabe aquela reunião em que algo parecia estranho? Aquela conversa distorcida que te deixava mal, mas você não sabia por quê? São nesses detalhes que a manipulação se esconde. E tudo isso era apenas uma tentativa desesperada de te empurrar para baixo. Mas o que ela não contava era com o detalhe mais importante. Você é guardado por um plano que não pode ser sabotado. Cada frase dita contra você em oculto foi ouvida por aquele que te chamou. Cada tentativa de minar a sua reputação já estava sendo neutralizada por forças que ela jamais entenderia. A armação não prosperou, não porque você revidou, mas porque o céu te blindou antes que o ataque chegasse até você. Esse é o tipo de livramento que não se explica, se sente. E o mais impactante, tudo isso está servindo como palco para a sua exaltação pública. Ela queria te ver humilhado, mas vai acabar te vendo sendo honrado. E isso não é vingança, é justiça. É o reflexo da sua integridade, da sua frequência de verdade e do propósito maior que te guia. Porque quem é escolhido, mesmo quando passa pelo vale, sai de lá com autoridade dobrada. Antes mesmo de você nascer, seu nome já estava inscrito num plano eterno. Não era uma sugestão, era um decreto. E não há voz humana, julgamento alheio ou armadilha social que consiga redesenhar o que Deus escreveu com tinta eterna. A sua jornada, por mais que tenha enfrentado desvios e dores, está sendo cumprida exatamente como foi definida. Você é um projeto divino em pleno movimento. As pessoas ao seu redor tentam te entender por parâmetros comuns. Elas querem te encaixar em regras emocionais que funcionam com os outros, mas não funcionam com você. É por isso que os métodos de controle não colam. Você não foi feito para obedecer à expectativa dos manipuladores. Você é parte de um plano sobrenatural, e isso sempre vai causar desconforto nos que vivem no raso. O que essa mulher mais velha tentou fazer não foi só atacar você, foi tentar interromper algo que não pode ser detido. O problema é que o seu crescimento não depende do que ela aceita ou não. Ele depende apenas de uma coisa: a fidelidade do céu
ao que ele mesmo prometeu. E promessa de Deus não volta vazia. Mesmo que demore, mesmo que pareça desacelerar, o que foi escrito vai acontecer. Comece a perceber os sinais, as portas que se abriram sem explicação, as pessoas que saíram da sua vida sem motivo aparente, os caminhos que te empurraram para o propósito, mesmo quando você se sentia perdido. Isso não é acaso, é orquestração divina. E quanto mais você se alinha com essa visão, mais as armadilhas humanas perdem o poder, porque o que é destinado é também protegido. Voca está aqui, agora, ouvindo isso, porque já está na rota do seu plano original. E quando você reconhece isso, algo muda. Você começa a caminhar com mais confiança, mais clareza, mais autoridade. A verdade é que você não precisa lutar com quem te persegue. Precisa apenas caminhar dentro do que foi escrito. O resto, o próprio universo trata de organizar. A primeira falha deles foi achar que você era comum, que sua fé era frágil, que sua mente era manipulável, que bastava uma boa narrativa para te prender em confusão. Eles ignoraram o fato de que você carrega algo que transcende lógica e controle humano. E essa foi a brecha onde tudo desmoronou. Eles planejaram como se você fosse previsível, mas você é um mistério, até para si mesmo às vezes. Suas respostas surpreendem, seu silêncio incomoda e sua constância machuca o ego de quem vive na instabilidade. Eles queriam um confronto, mas você escolheu a paz como estratégia, e isso anulou todas as cartas que eles pensavam ter. Essa mulher mais velha, por exemplo, apostava que sua maturidade espiritual era fachada, que no fundo você desabaria com facilidade, mas ela não contava com a resistência que você construiu nas madrugadas chorando e orando. Ela não viu os dias em que você se refez do nada. O erro dela foi medir sua força pela aparência, mas quem é escolhido carrega força invisível. É nesse ponto que os cálculos falham. Eles acreditam que podem prever o comportamento de alguém baseado em padrões humanos, mas o que vem do alto não segue fórmulas. Seu avanço é determinado por alinhamento, não por lógica. E quando alguém tenta manipular o destino de quem está em missão divina, não é você quem responde, o céu responde. Eles subestimaram a sua capacidade de atravessar desertos com fé, de manter o espírito limpo, mesmo em ambientes sujos. E isso desconstruiu cada estratégia montada contra você. Porque onde a verdade e mentira se confundem, onde há propósito, controle perde o sentido. O erro deles foi esquecer que você não anda só. A tentativa de manipular alguém que vive em verdade e propósito é como construir castelo de areia na beira do mar. Não dura, porque quem carrega discernimento, mesmo em silêncio, percebe os sinais. E mais cedo ou mais tarde, a verdade se encarrega de gritar o que você nunca precisou dizer. A exposição vem sem que você precise mover um dedo. Acontece algo quase sobrenatural. Tudo o que é oculto começa a se contradizer. A máscara cai no olhar, nas palavras fora de lugar, nos sorrisos falsos em momentos errados. A manipulação deixa rastros. E você, mesmo calado, já os percebe, porque sua frequência espiritual é incompatível com o engano. A mentira pode tentar se esconder, mas ela nunca passa despercebida para um escolhido. Essa mulher mais velha tentou controlar a narrativa, criar divisões, plantar desconfiança, mas cada atitude dela apenas acelerou sua própria exposição. O veneno que ela despejava em forma de conselhos se tornou evidência contra ela mesma. E sabe, o mais interessante? Você não precisou provar nada. A própria vida se encarregou de mostrar. Pessoas que antes duvidavam começaram a ver com clareza. Situações confusas se organizaram. A cortina foi puxada. E o que parecia só intuição sua se tornou visível a todos. Porque quando a manipulação toca alguém blindado por propósito, ela se autodestrói. A verdade, nesse nível, tem vida própria. E quem anda com a verdade não precisa correr atrás da justiça. Por isso, não se espante quando a verdade vier à tona, sem esforço seu. É só o fluxo natural das coisas, se alinhando com o que já era óbvio no mundo espiritual. Essa exposição, mesmo silenciosa, te protege. E ela é só o começo de uma série de restaurações públicas que o céu vai operar em sua vida. Tudo o que foi feito contra você
vai virar testemunho. Se em algum momento, até aqui, você se sentiu tocado por essa mensagem, se algo falou direto com o seu coração e te trouxe clareza, paz ou até um certo alívio, saiba que você pode ajudar esse canal a continuar entregando conteúdos como esse. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar lá e deixar sua contribuição. Isso fortalece demais a nossa missão e permite que mais pessoas também sejam alcançadas por essa verdade. Seu apoio faz toda a diferença. E falando em diferença, a próxima parte vai te mostrar por que o medo que eles tentaram projetar sobre você nunca teve poder real. Eles tentaram te desequilibrar pelo medo. Sabe aquele olhar atravessado, aquele silêncio pesado, ou aquela ameaça sutil mascarada de conselho? Tudo isso foi tentado. Mas o medo só funciona onde há brecha. E, na sua vida, as brechas foram fechadas pela autoridade que você carrega. Quem é escolhido não teme o que vem da carne, porque sua segurança não está no que se vê. Essa imunidade não é arrogância, é fruto de alinhamento. O que tentaram usar para te intimidar, na verdade, só revelou a fragilidade deles. A presença deles era densa, cansativa, sufocante, mas mesmo assim, você permanecia firme, com os olhos serenos e o coração protegido. Isso incomodou profundamente quem tentou te controlar através do medo. Quando você não responde com desespero, você desmonta o jogo. Eles esperavam sua queda emocional, seu colapso espiritual, sua instabilidade. Mas o que viram foi uma postura sólida, de quem sabe quem é e de onde veio a promessa. Essa solidez é como escudo invisível. Você não precisa levantar a voz para ser respeitado. Sua paz já impõe limites. O medo projetado também revela quem está com medo de verdade. Porque só quem teme perder o controle tenta ameaçar quem não se dobra. E você não se dobrou. Eles não contavam com isso. Queriam te ver duvidando de si mesmo. Mas o que viram foi um espírito firme, que não negocia propósito por conveniência. Isso os desarma, sem que você precise reagir. E quando tentarem de novo, vão encontrar um muro invisível, uma blindagem espiritual que não se abala com chantagens emocionais ou pressão velada. Você não opera mais no mesmo nível de medo que eles tentam impor. O que te sustenta vem de cima, e isso ninguém pode apagar. E o que vem a seguir vai te mostrar como até as mentiras mais bem montadas se tornam transparentes diante da sua verdade. Você já reparou como algumas mentiras simplesmente não colam mais? É como se algo dentro de você dissesse: isso aqui está errado, antes mesmo da frase acabar. Isso não é desconfiança comum, é sensibilidade espiritual, é a sua frequência alinhada com a verdade. E quando isso acontece, nenhuma manipulação consegue permanecer de pé por muito tempo. As pessoas tentam esconder intenções por trás de palavras bonitas, espiritualidade de fachada e elogios calculados. Mas quem anda com discernimento vê além da superfície. Você percebe quando um abraço é falso, quando uma pergunta vem carregada de veneno, quando uma conversa tem segunda intenção. Isso não é julgamento, é proteção espiritual em ação. Essas mentiras começam a se revelar sozinhas. Um deslize aqui, uma contradição ali. E mesmo sem você buscar prova alguma, a verdade vai se formando diante dos seus olhos. Isso acontece porque você não opera mais com base no que os outros dizem, mas no que o seu espírito confirma. E seu espírito já aprendeu a reconhecer o falso antes que ele se enraize. Isso desestabiliza quem mente, porque a pessoa percebe que não tem controle sobre você, não consegue te enganar, não consegue te dobrar com palavras. E é aí que a máscara cai, porque a mentira precisa da sua distração para funcionar. E você agora está alerta, desperto, afiado como nunca esteve antes. O mais poderoso de tudo isso: você não precisa brigar para expor ninguém. Sua frequência faz isso sozinha. Sua presença denuncia. Sua paz incomoda quem vive de disfarce. E quando a verdade é sua base, toda mentira fica translúcida. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque o que parecia vantagem para eles foi justamente o que os derrubou. Eles acharam que estavam jogando com cartas marcadas, que por serem mais velhos, mais experientes, mais influentes, teriam vantagem sobre você. Mas o que era força
no início, virou fraqueza no final, porque eles usaram essas vantagens para dominar, não para servir. E quando alguém usa o que tem como arma, Deus transforma em fraqueza. A idade que deveria ser sabedoria virou controle. O conhecimento que deveria ser conselho virou manipulação. A influência que deveria ser apoio virou chantagem emocional. Mas o que eles não entenderam é que você não responde à força, você responde à verdade. E quando a motivação é podre, o resultado sempre apodrece junto. Essa mulher mais velha achava que você precisava da aprovação dela para crescer. Ela se viu como mentora, quando na verdade era apenas uma sombra tentando abafar sua luz. O problema é que você já tinha raiz em Deus, e isso faz toda a diferença, porque quem tem raiz forte não cai com um vento disfarçado de conselho. A vantagem dela virou obstáculo quando se transformou em armadilha, porque quanto mais ela tentava controlar, mais ficava claro que o que ela queria era impedir o seu avanço. E você, mesmo sem querer conflito, começou a crescer diante dos olhos dela. Não foi por rebeldia, foi por destino. E o destino não pede licença para acontecer. No fim das contas, toda a força que ela achava que tinha desmoronou no exato momento em que tentou te parar. E agora, sem saber o que fazer, ela assiste seu crescimento e percebe que não era vantagem. Era vaidade. E essa vaidade, quando confrontada com verdade, cai por terra. E falando em tempo, chegou a hora de entender por que Deus te protegeu antes mesmo de você perceber o perigo. Você acha que foi sorte, acaso ou coincidência? Não foi. Foi livramento antes da sua consciência alcançar o risco. Quantas vezes você saiu de uma situação sem entender porquê e só depois percebeu que tinha algo errado ali? Isso é o que chamamos de tempo divino, e ele age muito antes de você perceber o que está em jogo. Deus não espera você descobrir o inimigo para começar a agir. Ele age antes da fofoca se espalhar, antes do plano se concretizar, antes da armadilha se fechar. E sabe por quê? Porque você está alinhado com um plano maior, e esse plano tem proteção antecipada. O céu se move na frente, não atrás. Você foi desviado de conversas perigosas, poupado de alianças falsas, retirado de círculos que iam te adoecer. E nem sempre você entendeu isso na hora. Mas hoje, ao olhar para trás, percebe que foi guardado. Esse cuidado é silencioso, mas real. E mesmo que ninguém veja, ele está ali, reposicionando sua vida para que nada te atinja fora de tempo. Esse tempo divino também é responsável por portas que se fecham. Às vezes você queria muito algo e aquilo não aconteceu. Mas hoje entende que foi livramento. Deus tirou para proteger. E quando Ele protege, não precisa da sua permissão apenas compre. Porque o céu sabe o que você ainda não sabe. E é isso que deixa seus inimigos sem reação. Eles não entendem como seus ataques falham antes mesmo de chegar até você. Mas agora você entende. Porque o tempo de Deus é preciso, cirúrgico, protetor. E falando em proteção, você vai ver agora como a sua integridade tem o poder de desmontar redes inteiras de manipulação. Você não precisou confrontar ninguém, não precisou levantar a voz, nem armar barraco. Tudo o que você fez foi permanecer inteiro. E isso foi o suficiente para desmontar redes inteiras de fofoca, manipulação e influência mal intencionada. Porque a integridade tem uma frequência que expõe tudo o que é falso ao redor. Eles criaram alianças, tramas silenciosas, tentaram te isolar ou confundir pessoas ao seu redor. Mas o tempo mostrou que nenhuma dessas estratégias sobrevive onde há verdade, constância e firmeza de caráter. Sua conduta estável, sua fala coerente, seu testemunho limpo. Tudo isso criou rachaduras no império da mentira que armaram contra você. E não foi necessário agir com violência ou vingança. A sua consistência foi a resposta. Sua capacidade de seguir em paz, de não se corromper com o ambiente, de manter a mesma essência mesmo sob ataque. Isso fez com que muitos começassem a desconfiar da versão que contavam sobre você. E aos poucos, a rede desmoronou. Essa mulher mais velha se apoiava em alianças frágeis, baseadas em medo e influência emocional. Mas quando você se recusou a ceder, mesmo sem rebater diretamente,
essas alianças começaram a ruir, porque a verdade tem um efeito corrosivo sobre a manipulação. E onde há integridade, não há espaço para jogos emocionais. É assim que os laços falsos se rompem, sem alarde, mas com precisão. Você se manteve firme, confiou no que carrega, e o que parecia impossível aconteceu. A rede caiu sozinha, e agora, com o campo limpo, vem o próximo nível. Porque a partir daqui, você vai entender por que a sua simples presença muda as regras do jogo. Algumas pessoas acham que o controle está nos gritos, nos planos secretos ou nas conexões certas, mas elas nunca consideraram o impacto de alguém que muda tudo só de existir. Você não entra nos ambientes para disputar espaço. Você entra e o espaço se reorganiza sozinho. Isso é presença. Isso é propósito ativo. Sabe por quê? Porque quem carrega a luz não precisa competir. Sua existência já confronta estruturas baseadas em ego e dissimulação. Você não pede permissão para ser quem é. Foca apenas. E isso já causa incômodo em quem vive de fachada. Sua simplicidade, sua firmeza, sua verdade. Elas quebram padrões invisíveis. Essa mulher mais velha tentou te empurrar para o jogo dela. Regras dela, lógica dela, pressões dela. Mas você recusou, sem precisar dizer não. Você apenas continuou sendo você. E isso bagunçou o tabuleiro que ela montou. Ela esperava confronto e recebeu indiferença. Esperava submissão e recebeu paz. Isso a desestruturou por completo. Porque quem é genuíno desarma o manipulador. Quem vive no tempo certo frustra o controlador. E quem está alinhado com o céu não se dobra ao que foi construído na terra com base em ego. Você mudou o ambiente não com força, mas com consistência. E quando alguém muda o ambiente, muda o jogo, sem esforço, só por existir. E se a sua existência muda o jogo, imagine o que acontece quando eles tentam te atacar diretamente. É sobre isso que vamos falar agora, porque a partir daqui você vai perceber que até os ataques que tentaram te destruir serviram para ampliar sua influência. Eles achavam que te expor, te criticar ou te colocar como alvo ia te enfraquecer, mas foi exatamente o contrário. Cada tentativa de te sabotar acabou te projetando ainda mais, porque quem tem propósito firme cresce até com a pressão. Os ataques não te pararam, eles só deixaram mais visível quem você realmente é. A forma como você se manteve calmo, firme, sereno. Isso chamou atenção. Gente que nunca prestou atenção começou a te observar com respeito, porque quando o caos grita e alguém permanece em paz, isso se torna autoridade. E a sua resiliência virou referência. A perseguição virou vitrine. O inimigo nunca entende isso. Ele pensa que barulho enfraquece, mas o barulho só chama atenção para a solidez do alvo. E com você, foi exatamente assim. Eles tentaram te derrubar e acabaram te promovendo sem querer. Cada crítica te fortaleceu, cada exclusão te reposicionou, cada injustiça te moldou para algo maior. Isso é espiritual, porque o céu usa até o ódio para te empurrar para lugares mais altos. A influência não veio do palco, veio do processo, veio da forma como você suportou, do jeito como você se manteve. E agora, os frutos estão aí. Crescimento, respeito, autoridade. Tudo construído em cima dos ataques que falharam. Item Maze. A próxima parte vai te mostrar por que você nunca esteve no mesmo tabuleiro que eles. Eles achavam que estavam jogando xadrez, mas você estava em outro nível, completamente fora do alcance deles. Eles fizeram planos, calcularam seus passos, tentaram prever suas reações, tudo baseado em tática humana. Eles te estudaram como se você fosse uma peça no tabuleiro deles. Mas o que eles não sabiam é que você nunca jogou o mesmo jogo. Enquanto eles se moviam por estratégia, você se movia por alinhamento. Eles acreditam em vitória pela manipulação. Você vive pelo propósito. Eles acreditam em controle. Você vive por direção divina. Eles fazem alianças por interesse. Você segue conexões espirituais. Ou seja, eles estavam usando ferramentas que não funcionam no plano onde você habita. Por isso tudo falhou. Enquanto eles jogavam com regras terrenas, você andava por caminhos guiados pelo invisível.
Seus movimentos não eram previsíveis porque não vinham da lógica, vinham da fé. E a fé sempre escapa do controle de quem vive pela manipulação. Eles montaram armadilhas para um jogo que você nunca participou. E o mais curioso é que até as armadilhas se tornaram bênçãos. Porque no plano onde você opera, até os erros dos outros se convertem em avanço para você. Eles pensavam que estavam te cercando, mas na verdade estavam abrindo espaço para você passar. Porque o favor de Deus te move por atalhos que eles jamais verão. E se você já entendeu que não está no mesmo jogo, então prepare-se, porque na próxima parte você vai descobrir que nem precisa agir para que a justiça aconteça. As consequências deles já foram ativadas sem o seu esforço. Você não precisou fazer nada para que a justiça começasse a acontecer. Enquanto você chorava em silêncio, Deus já estava agindo. As consequências para tudo o que foi feito contra você já estavam em curso, mesmo antes de você entender o que estava acontecendo. Não é vingança, é justiça divina. Cada palavra lançada, cada gesto de traição, cada mentira contada com disfarce, tudo isso gerou sementes, e toda semente tem colheita. O que foi feito às escondidas está sendo trazido à luz. E o mais forte disso tudo, você não precisou se defender. A sua integridade fez isso por você. Deus trabalha no silêncio com precisão. Enquanto você achava que estava sozinho, Ele já preparava a queda de máscaras, o fim de alianças falsas e o afastamento de pessoas que te sugavam. Nada passa despercebido quando se trata de proteger um escolhido. E você é um desses escolhidos. Não se assuste quando começar a ver quem te atacou, colhendo o que plantou. Isso não é castigo, é consequência. E você não precisa se vingar, nem se alegrar. Apenas siga o seu caminho com humildade e sabedoria, porque a justiça de Deus não falha, e ela já está em andamento. E falando em reação, você vai entender agora que quando eles não conseguem mais te atingir, o que sobra é o desespero. E esse desespero aparece em forma de obsessão disfarçada de cuidado ou interesse. A forma como você foi protegido até aqui não foi por acaso. Isso mostra uma coisa muito clara. Existem vidas que não podem ser tocadas sem consequências. Sua firmeza, sua resistência, sua fé inabalável. Tudo isso se tornou um aviso para quem tentou te parar. Cada tentativa de te derrubar virou prova da sua proteção. E isso serviu de exemplo para outros. Pessoas viram o que tentaram fazer com você e viram que nada funcionou, porque há algo diferente sobre sua vida. Algo que não pode ser controlado, nem manipulado, nem sufocado. Sua vida é marcada, não por títulos ou fama, mas por cicatrizes espirituais que revelam sua caminhada com Deus. Você foi ferido, mas não destruído. Passou por provas, mas saiu mais forte. E isso se chama resiliência com propósito. Uma marca que só quem vive no secreto com Deus carrega. Sua maneira de lidar com o caos mostrou quem você é. Sua calma diante da pressão mostrou sua intimidade com o Pai. E isso ninguém consegue copiar, porque não se ensina. Sei, vive. Sua presença já é uma resposta. Seu silêncio já é uma mensagem. Sua vida já é um alerta. E se até aqui tudo te trouxe clareza, se prepare. Agora você vai ver que ser intocável não é só um estado espiritual. É uma realidade prática. E está mais viva do que nunca. Agora tudo faz sentido. Tudo o que tentaram fazer com você falhou porque você foi feito para resistir onde muitos desistem. Você não só sobreviveu aos ataques, você floresceu neles. E hoje, sua vida é prova viva de que ninguém pode impedir o avanço de quem é chamado por Deus. Cada crítica virou impulso. Cada calúnia te fortaleceu. Cada tentativa de te parar serviu como degrau. Porque quem vive com propósito não se curva diante da pressão, nem se perde em meio à perseguição. Quem é escolhido incomoda, e o seu brilho incomodou quem vivia na escuridão. Agora a escolha é sua. Vai continuar vivendo como se nada disso importasse, ou vai assumir de vez a identidade que carrega? A sua vida precisa ser reflexo da força que Deus já colocou em você. Chegou a hora de levantar com consciência do seu valor. Quais decisões você vem adiando? Quais lugares ainda te amarram emocionalmente?
O que você precisa romper hoje? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe com outras pessoas. Deixe sua verdade ecoar. Você não está sozinho nessa caminhada. Tem gente que ainda não entendeu como você continua de pé. Mas você sabe, é a mão invisível que te sustentou quando tudo parecia perdido. É o propósito que te chamou pelo nome, mesmo no meio do caos. É o Espírito que te conduziu até aqui e que vai te levar além. Lembra quando você pensou que era o fim? Na verdade, era só o início, porque o que te quebrou foi o que te moldou. O que te feriu foi o que te fortaleceu. E o que tentaram usar para te parar foi o que te empurrou direto para o centro da vontade de Deus. Essa não é só a sua história. É a história de muitos que estão te ouvindo agora, sentindo as mesmas dores, carregando os mesmos silêncios. Por isso, quando você se posiciona, você inspira. Quando você fala, você cura. Quando você resiste, você liberta outros. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e fortalece nossa comunidade. Porque sim, o intocável existe. E ele atende pelo seu nome. E agora que você entendeu isso, se prepara, porque o céu ainda vai te surpreender.